Bom dia, fãs da Bíblia, firmes e fortes na nossa leitura diária da Bíblia? Pois então, estamos quase acabando o livro de Josué. Hoje vamos para os capítulos 19, 20 e 21. Vamos conhecer mais uma das terras repartidas entre Deus e os israelitas. Bora lá! Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Pérola e estou lendo a Bíblia com você durante o ano todo. Quando chegar dia 31 de dezembro, a gente lê tudinho. E olha, estou descobrindo cada novidade, tinha um monte de coisa que eu não sabia. Bora lá, eu e meu chazinho, ó. Tenha coragem de ir atrás dos seus sonhos. Hum, Capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. Na herança tiveram Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betu, Orma, Zicagli, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, ao todo 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Azã, ao todo 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. Subia o seu limite pelo ocidente a Marala, tocava em Dabesete e chegava até ao ribeiro que está defronte de Joquineão. De Saride, dava volta para o oriente, para o nascente do sol, até ao limite de Quislode-Tabor, saía a Daberate e ia subindo a Jáfia. Dali passava para o nascente, a Gat-Efer, a Et-Cazim, ia a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Ifitael. Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quisião, Ebes, Remete, Enganim, Enganim é um nome estranho, né? Uma cidade, Enganim, Enhadá e Betepacês. O limite tocava o Tabor, Saásima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Beten, Aquisaf, Alameleque, Amade e Mizal, e tocava o Carmelo para o ocidente e Sior-Libinate, volvendo-se para o nascente do sol. Bet-Dagon tocava Zebulon e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda. Hebron, Reobe, Amon e Caná até a grande Sidom. Voltava ao limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro.
Então tornava a Ossa para terminar no mar, na região de Aquisibe. Também o Mar, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Elefe, do Carvalho, em Zaananim, Adame Neguebe, Jabneel, até Lacum, e terminava no Jordão. Voltava o limite pelo ocidente a Asnote Tabor, de onde passava a Ucoque, tocava Zebulon ao sul e Azer ao ocidente, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enazor, Irom, Migdal-El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes, ao todo 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beneberaque, Gaterrimon, Mejarcon e Racon, com o território defronte de Jope. Saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém e a tomaram, e a feriram a fio de espada. E, tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhes, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Gente, é muito estranho, né? Assim, não sei vocês, mas eu ficar lendo o nome de tanta cidade, nomes estranhos para os nossos ouvidos, né? Acho que ia ser legal se tivesse um mapa para a gente conseguir situar essas cidades, como é que elas existiam, onde é que elas eram, né? Ficava mais para lá, mais para cá, ia ser bem interessante. Vou ver se eu encontro alguma coisa nesse sentido. Um golinho de chá antes que esfrie e já voltamos para ler o capítulo 20. Já está quase frio. Vamos lá, capítulo 20. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma destas cidades, por-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante aos ouvidos dos anciãos da cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação,
até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias, então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Capítulo 21. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arredores, por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. Assim, lhes deram Quiriate-Arba, Arba era pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, e Líbina, com seus arredores. Jatir, com seus arredores, Estemoa, com seus arredores. Olom, com seus arredores, Debir, com seus arredores. Aim, com seus arredores, Jutá, com seus arredores, e Bet-Semes com seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores e Almon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. As mais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades de sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, na região montanhosa de Efraim. Gezer, com seus arredores. Kibzaim, com seus arredores. E Bet-Oron, com seus arredores. Ao todo, 4 cidades.
Da tribo de Dan, deram Euteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gater-rimon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanaque com seus arredores e Gater-rimon com seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, e Beesterá, com seus arredores, ao todo 2 cidades. Da tribo de Isacar, deram Quisião, com seus arredores, Daberate, com seus arredores, Jarmute, com seus arredores, e Enganim, com seus arredores, ao todo 4 cidades. Quem nasce em Enganim deve ser o quê? Enganoso? Enganiense. Eucate com seus arredores e Reobe com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Naftali deram na Galileia, Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Amotidor com seus arredores e Cartã com seus arredores, ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. Era grande, né, o território deles, bacana. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Joqueneão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dímina com seus arredores e Naalau com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben, deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade, deram em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, e ainda restavam das famílias dos levitas 12 cidades. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas estas cidades. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Louvado seja Deus, hein? Deus falou que ia fazer e fez. É isso. E eu vou ficando por aqui. Volto amanhã e não perde, porque amanhã a gente vai terminar o livro de Josué. Acho que vai acabar esse desfile todo de nomes de cidades. Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã.